Boa quinta-feira, estás de um encontro às duas e eu tenho comigo em estúdio uma convidada muito especial. É a Catarina França, é arquiteta e hoje venho-te falar de uma coisa que tu de certeza que estás interessada e queres saber tudo. Mas antes disso, olá Catarina. Olá, Madalena, Como obrigada. estás? Bem, obrigada. Estás feliz por estar aqui? E Sim, mas entusiasmada. isso é que é preciso. Então, olha, Catarina, eu quero começar aqui por te fazer uma pergunta que eu acho que é um bocadinho pessoal, vamos dizer. Para ti, o que é ser arquiteto? Porque o arquiteto não é simplesmente a pessoa que planeia o projeto, é muito mais que isso, não é? Sim, o arquiteto tem de saber lidar com o cliente, não é? E, de certa maneira, ler quais são as suas vontades. E mais do que o arquiteto não é só construir casas ou outros edifícios. O arquiteto, eu costumo dizer que também é um modo de vida, porque nós estamos constantemente a avaliar o que se passa à nossa volta, seja, sei lá, uma rua, a cidade. Portanto, o arquiteto é mesmo uma maneira de estar na vida e de saber ler as pessoas, a cidade, o mundo no fundo, Sim, para exato, não depois é só. conseguirmos tornar as coisas todas. Sim, eu até devo dizer que acho que é a pessoa que põe toda, que tem que conhecer um bocadinho também do cliente, não é? Sim, sim, Perceber sim. quais são os objetivos para o desenho, enfim, para a casa, mas também saber tornar ou passar para papel aquilo que é um desejo e, Sim, e tu, desculpa, não aquilo faz que mal. tu vês nos clientes é que de facto consegues, o arquiteto transforma isso, não é? Sim, às vezes os próprios clientes não sabem bem o que é que querem. Nós às vezes fazemos perguntas simples como então vocês costumam, sei lá, jantar na cozinha ou na sala? E isso parece uma pergunta Muito estúpida, simples. muito simples, mas isto vai nos dizer muito, se calhar a dimensão da cozinha, a dimensão da sala, pronto. E às vezes o próprio cliente não nos sabe dizer, olha, quero uma cozinha com 12 metros quadrados. Mas com estas perguntas nós conseguimos chegar lá. Exatamente, exatamente. E é assim que vamos construindo o desenho, o projeto da casa. E o que é que tu gostas mais no teu trabalho? Acho que é precisamente isso. É ler o cliente e pôr isso no Porque papel. é sem dúvida um desafio, não é? Acredito, Sim, não eu há tenho dois iguais. zero jeito para desenhar, isto é importante que se diga, zero jeito. A Catarina tem muito, que eu já vi, e eu acho que, olha, sinceramente, é uma profissão que me fascina. Porque eu acho que lá está, tu consegues ler o cliente e passas para papel aquilo que é um desejo. E muitas vezes lá está, como tu disseste, a pessoa não tem bem concretizado na cabeça aquilo que quer. Sim. Portanto, as reações devem ser incríveis. Sim, às vezes sim. Às vezes eles percebem, também acontece às vezes nós não conseguirmos ler imediatamente o que é Claro, que o claro. cliente quer. E às vezes é impressionante quando eles vêm sem uma ideia pré-feita e depois chega lá nós passamos para o papel ou para um 3D e eles ficam, é mesmo isto. E E eu é acho que isso isso que é lindo. dá, no fundo, é o que Acho que é nos um dá brilho talento nos olhos. mesmo. E se calhar não é uma profissão tão valorizada nesse aspecto, porque de facto muda vidas. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco quando anunciei que ia ter aqui uma convidada. Vocês dão música aos ouvidos das pessoas, No porque de fundo. facto estão a transformar um sonho numa realidade. Sim. Mesmo que esse sonho às vezes não esteja bem concreto na cabeça das pessoas. Sim, é o que tentamos fazer. Às vezes há processos mais demorados, que demoramos muito a Claro. chegar ao produto final, mas lá está. Isso é que dá ânimo, é ter elementos para trabalhar e ler todo a vontade do cliente e é assim que nós vamos chegando ao produto final, né? Depois para ver o brilho nos olhos Claro, dos clientes. claro que sim. E olha, diz-me uma coisa, Catarina, tu tens apostado muito recentemente no Instagram e como é que isso começou? Ou melhor, se calhar a partir de que momento é que tu percebeste que era uma boa aposta para a tua vida profissional? Olha, foi precisamente por isso de estares a dizer que às vezes não é tão valorizada a profissão de um arquiteto. Eu comecei a sentir que havia muita presença de arquitetos no Instagram, mas que havia a presença para mostrar o depois. Ou melhor, há presença no Instagram, mas por exemplo no Brasil as arquitetas e os arquitetos já Sim. mostram mais o backstage, vá fazer o projeto, mas cá em Portugal não havia muito. É só o antes e depois. Exato, e não davam dicas às pessoas. Pronto, e o que é que aconteceu? Eu comecei-me a perceber que chegavam lá bastantes clientes que, por exemplo, não sabiam como é que queriam, se queriam uma casa com 200 metros quadrados ou com 100, ou se não sabiam como é que haviam de comprar um terreno, coisas desse género. E eu comecei a pensar, as pessoas chegam aqui e não têm esta noção, se calhar posso usar o Instagram para chegar a este público-alvo Exatamente. e para os ajudar de certa maneira, porque eu gosto muito de falar sobre a minha profissão. E vê-se isso. E aliás, eu acho que tu gostas de falar e nós que seguimos, porque este convite da Catarina vir aqui à UniFM surgiu exatamente disso, de eu sigo-a e comecei a ver que de facto começaste a postar muito no Instagram e eu adoro isso, adoro que as pessoas interajam comigo no Instagram, que é também aqui o que a UniFM faz com os ouvintes. Adoro isso porque de facto cria ali uma relação de proximidade e alerta-nos também para coisas que nós se calhar nunca prestámos atenção. Sim, e acho que as pessoas também cada vez mais estão à procura de conteúdos diferentes no Instagram.
porque já se vê muito, por exemplo, maquilhagem e há muito bom conteúdo disso, mas lá está, as pessoas adoram ver antes e depois. Mas se calhar também gostam de saber como chegar ao depois. Exatamente. Pronto, e foi aí que... E conhecer mais, eu acho que Sim. daqui a pouco a Catarina vai-nos falar de 10 dicas para encontrares o teu terreno ideal. Tens de ficar ligado para saberes, é já daqui a bocadinho. Mas eu estava a dizer, as pessoas às vezes não conhecem o processo. Eu, um monte das coisas que eu li no teu Instagram, eu não fazia a mínima ideia. Então é bom também conhecermos um bocadinho, e principalmente para os jovens que agora estão a pensar em emancipar, sair de casa, construir, comprar uma casa. É bom saber quais são como é que eu ia dizer, as opções que existem, é um bocadinho isso, as opções, o que é que envolve os processos burocráticos, e tu fizeste isso muito bem. E achas que o teu público, os teus seguidores, para além disso, cresceram? Calculo que sim. Sim, tem vindo a crescer gradualmente, Claro. cada vez que ponho Também começaste isto há relativamente pouco tempo, mas está a ser bem recebido. Sim, acho que sim. E as pessoas estão a aderir bem às tuas publicações? Sim, estão a interagir bastante. Há muita gente que tinha dúvidas, que não sabia que tinha dúvidas sequer, porque lá está, o desconhecimento às vezes também não faz com que tenham dúvidas. E pronto, e foi assim que começou a interação e gradualmente tem vindo a crescer um bocadinho. Isso é tão bom. Olha, e tu que nos estás a ver ou a ouvir em onfm.pt ou 93.8, tens mesmo de ficar ligado. Já daqui a pouco a Catarina vai-nos dar 10 dicas para encontrares o teu terreno ideal, que eu tenho a certeza que é algo que te interessa, tu que és jovem, que estás à procura, enfim, de sair de casa, de largar voo. E é exatamente isso que ela te vai ajudar. E hoje, por ser o Dia Mundial da Música, estive aqui a conferenciar com a Catarina fora da emissão e perguntei-lhe qual é a música preferida dela. E ela disse, Jason Mraz, o Lucky, tem mesmo de ser. E é exatamente isso que vamos ouvir agora. Se tu tens uma música que queres que toque aqui no Encontrar as Duas, já sabes, envia um áudio por WhatsApp para a tua ONFM 967442007 que a tua música toca aqui. E estou de volta com a Catarina França, a arquiteta que está aqui a dar-te tudo. Portanto, tens mesmo de acompanhar esta emissão onfm.pt 93.8 e agora a Catarina vai-nos dar 10 dicas. 10 dicas de quê, Catarina? 10 dicas para encontrar o terreno ideal. Então, para bora construir lá. a vossa casa. É isso mesmo, bora lá. Então, isto não está por ordem Não, vai dizendo. importância. Exatamente. Pronto. Então, a primeira, que é sobre a orientação solar, que é aquela que eu acho que toda a gente sabe ver que é fundamental. Exato, que é um terreno bastante solarengo. Mas isto é preciso ter cuidado, porque às vezes quando nós fazemos as visitas aos terrenos, imagina, se vamos às 11 da manhã. Claro, o sol não é o mesmo que é durante... Exato, e às vezes não é tanto o sol também, às vezes o que está ao lado do terreno pode fazer sombra para o nosso terreno. Imagina, podemos ter um prédio ao nosso lado que faz imensa sombra a partir do meio-dia. E depois a parte da tarde, por exemplo, não temos sol da parte da frente da casa. E isso pode condicionar todo o sol que está à volta da casa, não é? E convém ter atenção a essas coisas. Então, primeira dica, analisar a orientação solar no terreno. Check. Sim, bora. em várias alturas do dia. Exatamente, bora lá. Depois, ver o declive do terreno. Portanto, o que é que isso quer dizer, assim, trocar para miúdos? Ou seja, se o terreno é muito inclinado ou não. Porque assim, imaginemos, se nós queremos uma casa com um piso só, térrea, portanto uma exato. casa térrea, não vamos comprar um terreno que se calhar tem uma diferença do início do terreno para o outro, tem, sei lá, 5 metros, ou seja, que sobe mesmo. Claro, muito, exato, não faz sentido. Não faz sentido. Pede também mais construção depois para conseguir nivelar, não é? Exatamente, das duas uma. Ou vamos nivelar, ou vão ter que fazer imensos muros de suporte e isso é mais caro. Portanto, não há necessidade. Por sua vez, se for o contrário, se não se importarem que seja uma casa com mais do que um piso, ou seja, com 2 ou 3, no limite, claro. Já se calhar não faz mal. Sim, claro que não, dá ou uma garagem, uma cave, Exato. há muitas soluções. Essa é a solução. As pessoas querem a casa térrea e depois acabam por comprar um terreno, que às vezes acontece, não é? Um terreno mais inclinado, optamos por fazer isso, acabamos por fazer a casa. Sim, acho que é o mais sensato e se calhar toda a gente fica a lucrar. Claro Exatamente. Que é um bocadinho mais caro, mas olha... Sim, acabam por ter que fazer um piso que não queriam fazer. Exatamente. Mas pronto, fica ali equilibrado e olha, tem que ser a solução para o terreno que tem. Exatamente. Segunda dica, bora lá, agora a terceira. Depois, verificar os acessos existentes. Porque isto é um bocadinho na sequência de alguns clientes que eu tenho por lá que têm vindo de Lisboa e estão a tentar vir agora para a zona assim do Isso está a acontecer muito. Então aqui na zona oeste, não é? Muito mesmo. E o que é que isto implica? Se as pessoas vêm para o campo, isso quer dizer que a priori vêm à procura de uma qualidade de vida um bocadinho melhor daquela que têm na cidade. Só que nós estamos no campo, mas nem todas as zonas do campo são calmas. Ou claro. seja, imaginemos que eles têm de sair de casa às 8 da manhã, mas às 8 da manhã não conseguem chegar a tempo do trabalho. Pronto, é para avaliarem essas situações, para saber se conseguem chegar a tempo do trabalho. O que é que podem encontrar também? O que é que podem encontrar de trânsito, de eventualmente, que acontece aqui muito, encontrar um trator. Sim. Podes contar com essas Carrinha, coisas. não é? Sim, mas pronto. Claro, há que saber quais são, o que é que pode acontecer, sim, o que é que nos pode contar, exatamente. O que é que vai mudar na vida deles, saber se eles podem organizar a vida deles para viver agora naquele pedaço de terreno, no fundo, que vão comprar.
Depois, ver se existem lençóis de água. Esta aqui eu não sabia. Pronto, eu sigo-te, não é? Já disse aqui. E quando vi a tua publicação, achei curioso, porque eu nunca tinha pensado nisto. Sim, não é uma coisa propriamente fundamental. Um exemplo muito simples, a minha casa está construída ao pé de um lençol de água. Pronto, mas precisamente por isso é que eu decidi dar esta dica. Porque, depois às tantas, nós temos na nossa casa umidade por capilaridade, que vem pelas fundações da casa. Pronto. Claro que há soluções para isto, mas lá está, envolve mais dinheiro e convém sempre, quando se vai comprar o terreno, saber, afinal, será que tem aqui um lençol de água ou será que não? Então, como é que isso se vê, Catarina? É assim, existem estudos geotécnicos que dá para saber se existe, mas normalmente, tipo 90% das vezes, as pessoas, os vizinhos sabem. Os vizinhos sabem. Então, vai-se à vizinhança e eles sabem tudo. É o segredo, basicamente, eles sabem sempre tudo, porque já construíram as casas deles lá e já conhecem a zona. Certo. Quinta dica. Depois é o tipo de solo. Porquê? Também dá para ver o tipo de solo ou com a vizinhança ou com os estudos geotécnicos. O estudo geotécnico para uma casa normalmente não é uma coisa muito cara, mas as pessoas normalmente não querem gastar nisso porque já estão a gastar na casa. Já é um investimento muito grande. Sim, mas também 90% das pessoas, lá está, os vizinhos sabem. E isto é mais na possibilidade de existir, por exemplo, rocha, porque... Dificulta depois na construção. Sim, muito, porque, não é? Claro, exato. Nós temos que pôr as fundações fixas em terreno firme. Pronto, isso não existiu logo, isso vai logo. Então, isto é uma pesquisa que tem que acontecer, se calhar mesmo antes de se comprar o terreno, não é? Não se vai comprar e depois... não é tão simples assim de fazer antes de comprar o terreno, assim, claro que se formos comprar um privado, se calhar há essa possibilidade. Claro. Mas não é nada, é só para saber o que é que as pessoas o que é que podem contar. Exatamente. Pronto, claro que se calhar fazem o estudo geotécnico depois de eu comprar, não tem qualquer problema, mas pronto, é para saber, afinal, o que é que eu vou contar agora de começar, o que é que vai acontecer. Depois, quando compram o terreno, vem uma documentação toda com ele, vem a caderneta predial, vem também a certidão predial, e isso é importante, porquê? Porque isso vem sempre as áreas dos terrenos, e o que é que acontece? Antigamente as pessoas acontecia muito registarem os terrenos com áreas não reais. Pois. Punham menos. Pronto, o que é que isto vai Mas dar? porquê? Ok. Ok, viram? Quem nos está a ouvir em 93.8 não viu, mas o dinheiro fala mais alto em algumas coisas, não é? Sim, é isso. Era para escapar a não pagar tantos impostos. Pronto. O que é que isso acontece? Mas isso era antigamente, agora hoje em dia já está a regular. As pessoas já perceberam que isso acaba por dar problemas. Então, o que é que isso acontece? Imagina, temos um terreno que vamos comprar o terreno que nós sabemos a priori que ele tem 500 metros quadrados e depois ele está registado como se tivesse só 320. Sim. Estás a perceber? Claro. Depois às tantas, tipo, aquilo vai para a Câmara. Só complica, porque eles vão para a Câmara e, quer dizer, então a certidão está aqui a dizer que é 320 e tu queres construir uma casa no... Ok, então a pessoa compra o terreno e analisa muito bem a documentação. Se está tudo em dia antes de ir para a Câmara, porque senão depois na Câmara vai demorar muito mais o processo. Exatamente. Sim. Ok, acho justo. Sim. Certo. Depois, haver as condições de edificabilidade. O que é isto? O que é esse palavrão? Isto é uma coisa que nós arquitetos, quando alguém vem ter connosco perguntar, olha, tenho este terreno assim, queria saber o que é que posso construir, nós vamos ler toda a legislação que existe no município que diz respeito ao terreno e que vamos ver o que é que se pode construir, porque às vezes, por exemplo, se for um lote, um loteamento, sim. que normalmente existe um alvará de loteamento e depois eles dizem, olha, só podes ter 200 metros quadrados de implantação, ou seja, a tua casa, onde toca no sol, só pode ser 200 metros quadrados. Ok, isso é importante saber também para... Imaginemos que já temos um projeto, já temos tudo isso e só podemos construir naquele bocadinho. Exato, claro. E isso já é uma das coisas que convém saberes antes de comprares o terreno. Porque imagina que tu queres fazer uma casa enorme, não é? E depois chegas lá só podes construir 130 metros quadrados no teu terreno. Claro, foste enganado. Exato, compraste gato por lebres, como se costuma dizer. Olha, esta é das melhores dicas que tens aqui, tenho a dizer. E acho que também das mais fundamentais, também para não ir ao engano. E é das que passa mais ao lado. Pois, acredito que sim. Há muita gente a comprar terrenos que, vendem-nos privados ou não, vendem os terrenos e dizem sim, dá para construir, mas o dá para construir não é suficiente. Tens que saber o que é que podes construir. Porque as condições de edificabilidade também dizem se podes construir, por exemplo, 2 pisos ou só 1. Ou mais. Ok, então já sabes, tu que nos estás a ver ou a ouvir, tens aqui esta dica que é imprescindível. E a seguir? Depois, ver se tem infraestruturas no terreno, ou perto. No caso, água, luz, gás, que são aquelas básicas. Pronto, porquê? Normalmente, quando um terreno é assim mais isolado, acontece muito não haver... Que não tem. Sim, não há, não é? E qual é a solução nesses casos? É assim, tem de ir para a Câmara e tem de ser um pedido de projeto de infraestruturas, mas lá está,
vai encarecer o projeto, porque és tu que Ok, estás a pedir. ok, é a percebes? pessoa que tem que pagar Exato. e provavelmente adia ainda mais o fim do projeto. Sim, além de ir adiar o processo, também adia depois a obra. Depois, certo, exato. Porque não podes construir a casa. É mesmo aquela complicação que ninguém quer. Sim, essa é mesmo uma daquelas que vai estender o processo por muitos mais anos. Pois, isso ninguém quer, não é? E a seguir, nona dica. Então, depois é ver a vegetação que existe. Esta Isto- também me surpreendeu, tenho a dizer-te. Esta aqui é, vá lá, não é assim tão fundamental, mas também é uma Mas coisa importa. que já que vamos ver. Assim, ter vegetação no terreno é super importante para quem tem uma casa. Dá sombra, refresca o ar, no verão é Claro. ótimo. Mas depois há outra questão que a maioria das pessoas não sabem. Há certas espécies de árvores que não podem ser simplesmente tiradas do terreno, porque são protegidas. Por exemplo, no sobreiro. Não sabia. Os sobreiros tens de pedir uma autorização para tirar. Ok. Pronto, e- Então é nesse sentido que é importante as pessoas também analisarem a vegetação. Sim, ver se existe. Se não o que é causa que há lá. entraves. Exatamente. O que é que há lá e se eventualmente... Assim, eu sou apologista de que a arquitetura Não se tira é que nada. tem que... sim, Adaptar. Também adaptar. acho. Também acho. Pronto, dentro da medida do Mas que caso não dê, caso não dê, é ver mesmo o que é que... quais são as afinal, possibilidades sim, que existem? Isto aconteceu com um terreno que nós estamos a fazer uma casa agora ao pé da Ericeira. Tem um terreno mesmo, tem um sobreiro mesmo no meio. E, E a casa é ou seja, precisamente para lá estar, ainda vai demorar mais tempo porque tem que pedir então a tal licença. para tirar o sobreiro. Ok, é mesmo aquilo que tu não queres, de certeza que nos estás a ouvir. E agora, a última dica, a 10ª, qual é? Depois, a última dica Dica. é o tamanho ajustado ao tipo de casa que se pode ter. E isto aqui já é mais uma preocupação minha, um bocadinho ambiental. Porquê? Há muita gente que compra terrenos grandes porque estão a um preço excelente, vamos comprar porque, sei lá, tem 3.000 metros quadrados, mas depois a minha casa só vai ter 200. E depois às tantas não podem cuidar do resto. E fica dado ao abandono. Exato, e assim, se não podem ter não vale a pena, mas vale fazerem um destaque e vender o resto O que resto, não querem. claro. E pronto, é mesmo uma questão aqui de ambiente. Muitas vezes no fundo. as pessoas compram naquela de olha, posso querer construir uma piscina, uma Sim. garagem, um anexo, e às vezes não é sensato isso, até porque cada vez mais há falta de terrenos, não é? Sim. As pessoas estão a investir muito, principalmente aqui na Zona Oeste, então há que deixar para os outros também. Exatamente. E mais do que deixar Claro. para os outros é também essa questão de não ter mais olhos do que carteira, como eu disse. Essa é uma boa no expressão, essa é uma Instagram. boa expressão. Sim, exatamente, porque se não podemos cuidar ou se não podemos pagar a quem cuida, não vale a pena. Claro. Olha, Catarina, estas 10 dicas eu acho que são super, super importantes. Eu vou tê-las em conta daqui a uns aninhos, porque agora estou no processo de poupar, Pois, também é mas daqui a uns aninhos, de certeza que me vão fazer muita falta. Uma última coisa, qual é a tua rede social no Instagram? Diz que é para as pessoas irem procurar e verem Então, quais são as outras dicas. Eu estou no Instagram e sou acatarinafranca.arc. Exatamente. Nós também daqui a pouco vamos pôr um story com a Catarina no nosso Instagram, portanto vais até lá, é só clicares no @ dela e vais ver tudo. Ela tem, para além destas 10 dicas, tem dicas de decoração, informações sobre construção e de compra, projetos de arquitetura de interiores, olha, enfim, tem tudo. Portanto, tens aqui, não tens desculpa, no fundo é isso. É Olha, isso Catarina, mesmo, tem obrigada por ter aceito aqui o convite Nada. da ONFM. Nós gostámos, eu gostei, e a ONFM também, gostámos muito de ter aqui, porque acho que isto é muito importante e é preciso ser mais falado. Obrigada pelo vosso convite também. Ora, Gostei essa. muito. Obrigada. Obrigada. On FM.